da segunda série, né, do ensino médio, maior de segunda série do ensino médio. Vocês estão legais? Então vamos lá, anotem lá no topo da página. Hoje é dia 30/6 de 2020. 30/6, professora. Chegamos. Chegamos ao final já, né? Chegamos. Estamos no meio do segundo bimestre, um ano atípico, um ano diferente, um ano que você está conhecendo o Centro de Mídias, uma nova proposta. A proposta que não são videoaulas, são aulas mediadas por tecnologia, aulas que envolvem a participação ativa de vocês ao longo do processo. Então, ao longo de toda a aula, nós estaremos pedindo a participação de vocês, perguntando. Então será um prazer receber as participações de vocês aqui. Então o tema da aula de hoje é a Noite na Taverna, né? O título da aula, Noite na Taverna. Falaremos bastante sobre o período romantismo, dando sequência às aulas que falamos nas últimas, né, da semana passada. Então, Tayana, quais são as habilidades de hoje? Então vamos lá, professor Mauro. Os objetivos da aula de hoje é leitura e análise de textos dos períodos do romantismo e ultrarromantismo. E as habilidades: reconhecer diferentes elementos que estruturam o texto narrativo, personagens, marcadores de tempo e localização, sequência lógica dos fatos, na construção de sentido do romance e do conto do século XIX, apropriando-se deles no processo de elaboração do sentido. Nossa, quanta coisa! Nas últimas aulas, você que vem acompanhando, nós estamos trabalhando bastante romantismo, né? Falamos do livro Senhoras, de Alencar, Iracema, Maria Firmina, falamos do livro Úrsula. Então, estamos cercando e aprofundando, à medida do possível, esse assunto. Hoje falaremos muito mais. Se um livro romântico, se horário romântico foi o que nós propusemos na última aula, imagina o que falaremos agora, quando estaremos falando do ultrarromantismo. Então, professora... Então, muito mais romântico? Nossa, muito mais. Então, o que faremos hoje? Hoje vamos ler um poema do período romantismo. Estudar o gênero conto fantástico. Vamos ler um conto fantástico do livro Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo. E vamos aprender sobre a obra do poeta e escritor Álvares de Azevedo. Então, para começar nossa aula, vamos abrir o chat e perguntar para vocês. Vocês comecem participando conosco e respondam a pergunta 2 minutinhos e tragam as informações que vocês têm das aulas com os professores, o que vocês sabem de conhecimento de mundo, né? Então, o que você sabe sobre o escritor e poeta brasileiro Álvares de Azevedo? Qualquer informação que você achar legal, compartilhe conosco no chat. 2 minutinhos e já voltamos. E vamos lá, a participação dos nossos alunos. Eles já estão aqui atentos, participando, professor Mauro. Tem algumas informações. Uma delas morreu muito cedo. O Rian diz que sabe pouca coisa. A Anne diz que é um escritor romancista.
Olha, ele sim morreu muito cedo. Aliás, essa parte de levantamento de conhecimentos prévios é muito bom, que a gente vai reafirmando algumas coisas, né? E acertando algo, né, aparando as arestas. Tá certo, foi um poeta, escritor brasileiro, morreu muito jovem, né, morreu na faixa dos 20 anos, acho que com 20 anos, escreveu um livro chamado Lira dos 20 anos, que é um livro de poesia, pertence ao movimento romântico brasileiro, da segunda geração, conhecida como ultrarromantismo, né? Uma questão que a gente tem que corrigir foi uma fala, falou que ele era um romancista. Então, há umas 4, 5 aulas atrás, a gente explicou o que era um romance. Você pode voltar nessa aula, pesquisar, né, o romance romântico. O que é um romance? Um romance é um gênero literário em que existe uma história com vários personagens, as histórias se cruzando, né? Vários enredos se cruzando, ou seja, o gênero romance é um tipo de texto, né? É um livro grande, né? Com muitos personagens, os personagens bem desenvolvidos, né? Você tem romances românticos e romances que não são românticos. Então, falar que um romance é romântico não é pleonasmo, não é redundância. Então, há romances românticos e há romances realistas, como estudaremos aqui no futuro. Tá. Eu tenho mais 2 informações aqui. O Ótimo. Gabriel escreveu que Álvaro de Azevedo escreveu O Curtiço, o livro O Curtiço. E a Vitória diz que é o mal do século. Então, vamos afirmar uma coisa e corrigir outra. Ótimas participações, gostei bastante. A gente vai falando das arestas, porque a sua dúvida, o seu questionamento pode ser de outro aluno também. Olha só, uma aluna falou que ele é mal do século. Isso. O mal do século, sim, e falaremos mais disto, né, ao longo da aula, fiquem tranquilos. O mal do século está associado ao Álvaro de Azevedo. O autor do Cortiço é o Aloísio Azevedo. Confundiu. Não é Álvaro de Azevedo. Sem problemas. Aloísio Azevedo, ele é um escritor naturalista, ele sim um romancista. Então vamos partir, falamos bastante do escritor, né? Vocês podem pesquisar mais, aprofunde com o seu professor, por favor, né? Estamos aqui com apoio, com suporte. Seu professor é fundamental neste momento. Vamos partir de um poema dos mais famosos do Álvaro de Azevedo, né? É um soneto muito legal, chamado Pálida a Luz da Lâmpada Sombria. Nos acompanhem? Bem legal. Soneto Álvares de Azevedo. Pálida, a luz da lâmpada sombria, sobre o leito de flores reclinada, como a lua por noite embalsamada, entre as nuvens do amor ela dormia. Era a virgem do mar, na escuma fria, pela maré das águas embalada. Era um anjo entre nuvens da alvorada, que em sonhos se banhava e se esquecia. Era mais bela, o seio palpitando, negros olhos as pálpebras abrindo, formas nuas no leito resvalando. Não te rias de mim, meu anjo lindo, por ti às noites eu velei chorando, por ti nos sonhos morrerei sorrindo. Um poema espetacular desse escritor que marcou sua passagem de maneira rápida e fundamental na literatura brasileira. Então, eu vou explicar um pouquinho mais desse poema para vocês, mas eu queria que vocês prestassem atenção nele, e prestassem atenção na minha leitura, né, e respondessem a questão que segue. De acordo com este poema de Álvares de Azevedo, como era a visão que os poetas do período romântico tinham das mulheres? Como era a visão que eles tinham das mulheres? Então, vou voltar no poema agora, lerei de novo e perceba como é a visão que os poetas tinham das mulheres. Vamos lá? Pálida, a luz da lâmpada sombria, sobre o leito de flores reclinada, como a lua por noite embalsamada, entre as nuvens do amor ela dormia. Era a virgem do mar na escuma fria, pela maré das águas embalada. Era um anjo entre nuvens da alvorada, que em sonhos se banhava e se esquecia. Era mais bela, o seio palpitando, negros olhos as pálpebras abrindo, formas nuas no leito resvalando. Não te rias de mim, meu anjo lindo, por ti às noites eu velei chorando, por ti nos sonhos morrerei sorrindo. Então, um minutinho, responda, de acordo com este poema, como era a visão que os poetas do período romântico tinham das mulheres. 1 minuto.
Estamos aqui lendo um poema de Álvares de Azevedo, né? Pálida a luz, a lâmpada sombria, um poema muito bacana e que dentro do poema há a descrição de uma mulher. Vocês conseguiram? Então, professora Tayana, como é que foi a participação dos nossos alunos? Estão participando bastante, aqui fica difícil escolher um para ler. Mas vamos lá, a Jennifer colocou uma mulher perfeita, Marina uma mulher idealizada e Adolfo uma deusa. Uma deusa. Então, eu vou querer voltar agora no poema. Então, eu não vou lê-lo de novo, já li 2 vezes, né? Porque eu me empolgo, vou lendo várias e várias vezes, porque eu gosto bastante. Mas apenas para apontar alguns pontos específicos para vocês. Olha, ele começa, pálida à luz da lâmpada sombria. Essa mulher está pálida, né? Sobre o leito de flores reclinada. Ela está deitada e pálida sobre um leito de flores, como a lua por noite embalsamada. Então ela está embalsamada, está branca, bálsamo, embalsamada. Você embalsama cadáveres, né? E ela está pálida, deitada sobre um leito de flores. Na segunda estrofe está assim: era a virgem do mar na escuma fria, pela maré das águas embalada. Ou seja, era o mar balançando e ela, né, o barulho do mar e ela sendo embalada, dormindo, né, num leito de flores. Na terceira estrofe, era a mais bela, ela estava muito linda, né, embalsamada, parecendo um cadáver, o seio palpitando. Notem, o peito dela não pulsa, o coração dela não pulsa, o seio palpita. Negros olhos, as pálpebras abrindo, formas nuas no leito resvalando. Esta mulher é quase um cadáver. Esta é a idolatria do poeta ultrarromântico por essa mulher que é quase uma morta. Esse poema fortíssimo de amor a uma mulher que é quase impossível. Idealizada sim, professora Tayana, acertou. Mas idealizada no sentido de, olha, ela é quase impossível porque ela é quase... não está mais entre nós, porque ela quase está morta. A partir de agora, você vai conseguir acompanhar a nossa aula se você for na sua apostila, no seu caderno do aluno, na página 118, que começaremos a falar de um outro texto do Álvares de Azevedo, chamado Noite na Taverna. O Álvares de Azevedo, ele pertence ao ultrarromantismo e ele escreveu esse livro Noite na Taverna, que é um livro que tem histórias fantásticas. O que seriam histórias fantásticas, né? Ele escreveu um livro que tem 4 histórias, são amigos que se encontram, e cada um deles vai narrando uma experiência própria. E cada história é mais inimaginável que a outra, né? Então, na tela, a definição do que seria o conto fantástico. A palavra fantástico, em sua origem, é da mesma família de fantasia e fantasma. Entre os diferentes contos fantásticos, encontramos os de Álvares de Azevedo. O conto fantástico gótico, que induz o leitor a mais profunda concentração, deixando-o frente a frente com os próprios fantasmas e desejos. Professora Tayana, histórias de fantasmas. Tudo bem? Tranquilo? Quando eu era adolescente, eu até que assistia, mas ultimamente... Não tanto? Não Histórias tanto. fantásticas que envolvem fantasias, coisas impossíveis que acontecem. Nossa, eu adoro, acho muito bacana. O Álvares de Azevedo, ó, na tela tem a imagem dele, né? Jovem, falecido com 20 anos, né? Manuel Antônio Álvares de Azevedo foi um escritor da segunda geração romântica, ultra-romântica, byroniana ou mal do século. Autor de Noite na Taverna e Lírio dos 20 anos, dentre outras obras de igual relevância. Apesar de ter falecido muito jovem, aos 20 anos, seu legado é estudado e referenciado pela qualidade de sua escrita. Você encontra tudo isso dentro da sua apostila, caderno do aluno, de alguma forma ou de outra. Olha só, vocês viram na explicação de quem foi o Álvares de Azevedo, 3 palavrinhas muito importantes para nós. Ultrarromântica, byroniana e mal do século. Então, o que seria ultrarromântico? A segunda fase do romantismo é uma fase que pegou o estereótipo, né? O típico romântico. O romântico é aquele cara que é movido pelas paixões acima de tudo. Tão movido às paixões que ele ama mais sentir a paixão do que o objeto de amor dele. Vou tentar ser mais claro. O romântico, ele não ama a mulher amada. Provocativo isso, né? Como assim? Não entendi. Exato. Olha só, professora Tayana. O romântico, ele não ama a mulher amada. Ele ama muito mais amar a mulher amada. Viver aquela paixão, viver aquele amor. Mais ainda, sofrer por esse amor. Porque Nossa, vocês pegaram esse ponto.
pouco. Porque olha só, depois que o romântico consegue a mulher amada, ele deixa de ser romântico, pode ver. Todo o amor romântico é um amor idealizado. Por quê? Porque assim que ele consegue, perde o caráter de impossível, de idealização. Né? Notem, tem um livro muito legal, anotem esse livro, leiam. Escreva aí, Dom Casmurro. Esse livro não é romântico, não é romântico. Mas esse livro é assim, ele começa com uma história de um casal de crianças que crescem juntas e se apaixonam quando adolescentes. E prometem um casar com o outro, só que tem um problema, né? Porque um deles vai ser padre, tem aquela complicação. Então, e o menino sofre, o Bentinho, né? O da história. Sofre. Até que eles conseguem transpor as barreiras, né? E ele casa com a Capitu, que é o grande amor da vida dele. Eles casam. Se fosse um livro romântico, acabava aí, porque o romantismo é isso, é o caminho, né? O Felizes para sempre? Ou acaba com alguma tragédia. Não consegue alcançar o amor. Temos exemplos de livros assim, Úrsula, Iracema, Senhora nas outras aulas. O problema desse Dom Casmurro é que a história continua, né? Então você tem o casal separado, eles se juntam, para depois a história continuar. E para meu ver, das grandiosidades da obra, porque geram dúvidas, os personagens se aprofundam, porque chega na realidade. Então, leiam, Dom Casmurro não é um livro romântico, mas ele discute essa temática, porque tem um romantismo ali totalmente desconstruído na segunda parte do livro. Professor Mauro, a Larissa, a Daniela e algumas alunas pedem, então, indicação de livros. Você está vendo que o professor já está indicando mais livros para vocês. Aí vá anotando durante a aula, tá? Então, esse livro que eu falei para vocês, ele com certeza vai ser aprofundado em outras aulas, mas ele não é um livro romântico. Eu falo que é um livro que ele trabalha essa temática de, olha, o romântico ele é aquele cara que ele ama mais sentir o amor do que de fato ter o amor. Porque quando tem o amor, meio que perde um pouquinho. O ultra-romântico é isso elevado à última potência. Então, o que é byroniana? Existia um cara, né, na Inglaterra chamado Lord Byron, que ele viveu isso de maneira mais diversa, né? Inclusive, ele casou com a irmã, é um negócio absurdo. Então, tem mulher mais impossível do que a irmã, então é um negócio. Dizer que ele é byroniano não é dizer que ele fez isso, opa, cuidado. Dizer que ele é byroniano é dizer que ele era ultra romântico, assim como esse poeta, né, Lord Byron. Pesquise esse cara, muito bacana, Lord Byron. E mal do século. O que é o mal do século? O mal do século é se o poeta ele idolatrava tanto a dor, o sofrimento, tanto, ele caía numa depressão. E então um tinha inveja do outro, da depressão que o outro estava sentindo, era um negócio absurdo. Sabe, professor Mauro, às vezes eu falo pro aluno assim, se a gente parar para pensar na vida da gente, se tranca num quarto lá e pensa na sua vida. Parece que você só pensa no que aconteceu de errado. Pode ter acontecido a coisa melhor do mundo, mas você vai focar no que deu errado. E parece que o romântico ele tinha essa tendência, então, né? O romantismo, né, é tido muito como superficial, porque é verdade, a vida é muito mais do que tristeza, por favor, né? Eu acho muito mais legal você ter a pessoa que você gosta, né? Você ter as coisas na realidade, do que você ficar imaginando, idealizando as coisas. Mas é uma opinião minha, estamos aqui para explicar o que é e você tomar as suas conclusões. Na tela, definindo o Noite na Taverna, em sua obra Noite na Taverna, o autor elabora uma narrativa em 7 episódios entrelaçados por um enredo que se passa com um grupo de jovens em uma taverna. Reunidos, eles compartilham histórias trágicas com crimes hediondos, sempre envolvendo amores controversos. Todos os relatos envolvem relações delirantes, absurdas ou pouco reais. A coletânea de contos retrata o entusiasmo da geração romântica pelo chamado mal do século, essa tristeza que eu falei agora há pouco. Uma expressão que se refere à crise de crenças e valores que ocorreu na Europa no século XIX, dentro do contexto do romantismo, mas que se manteve presente também no simbolismo, movimentos que falaremos mais à frente. Então, vamos ler um trecho do Noite na Taverna. Leremos um conto do Noite na Taverna. Vocês podem acompanhar pelo seu caderno do aluno, exatamente na página 119. Então, vamos lá? Caderno do aluno, página 119. A professora vai começar lendo e eu continuo. Tá bom, vamos lá então, pessoal, acompanhando aí na tela. Amei muito essa moça, chamava-se Ângela. Quando eu estava decidido a casar-me com ela,
Quando após de longas noites perdidas ao relento, a espreitar-lhe a sombra de um aceno, um adeus, uma flor. Quando após tanto desejo, tanta esperança, eu sorvi-lhe o primeiro beijo. Tive de partir da Espanha para a Dinamarca, desculpe, onde me chamava meu pai. Foi uma noite de soluços e lágrimas, de choros e esperanças, de beijos e promessas, de amor, voluptuosamente, no presente e de sonhos no futuro. Parti, 2 anos depois que voltei. Quando entrei na casa de meu pai, ele estava moribundo. Ajoelhou-se no seu leito e agradeceu a Deus ainda ver-me. Pôs a mão na minha cabeça, banhou minha fronte de lágrimas, eram as últimas. Depois deixou-se cair, pôs as mãos no peito e com os olhos em mim murmurou: Deus! A voz sufocou-se-lhe na garganta. Todos choravam. Eu também chorava, mas era de saudades de Ângela. Logo que pude reduzir minha fortuna a dinheiro, pus-la no banco em Hamburgo e parti para a Espanha. Quando voltei, Ângela estava casada e tinha um filho. Contudo, meu amor não morreu, nem o dela. Muito ardentes foram aquelas horas de amor e de lágrimas, de saudades e beijos, de sonhos e maldição, para nos esquecermos um do outro. Uma noite, 2 vultos alvejavam nas sombras de um jardim. As folhas tremiam ao ondear de um vestido, as brisas soluçavam aos soluços de 2 amantes, e o perfume das violetas que eles pisavam, das rosas e madressilvas que abriam em torno deles, era ainda mais doce, perdido no perfume dos cabelos soltos de uma mulher. Essa noite foi uma loucura. Foram poucas horas de sonhos de fogo. Quão breve passaram. Depois, a essa noite, seguiu-se outra e muitas noites. As folhas sussurravam a roçar de um passo misterioso e o vento se embriagou de deleite nas nossas frontes pálidas. Mas um dia, o marido soube tudo. Quis representar de Otelo com ela. Doido. Era alta a noite. Eu esperava ver passar nas cortinas brancas a sombra do anjo. Quando passei, uma voz chamou-me. Entrei. Ângela, com os pés nus, o vestido solto, o cabelo desgrenhado e os olhos ardentes, tomou-me pela mão. Senti-lhe a mão úmida. Era escura a escada que subimos. Passei a minha mão molhada pela dela, por meus lábios. Tinha sabor de sangue. Sangue, Ângela? De quem esse sangue? A espanhola sacudiu seus longos cabelos negros e riu-se. Estamos numa sala. Ela foi buscar uma luz e deixou-me no escuro. Procurei, tateando, um lugar para sentar-me. Toquei numa mesa, mas ao passar-lhe a mão sentia a banhada de umidade. Além, sentia uma cabeça fria como neve e molhada de um líquido espesso e meio coagulado. Era sangue. Quando Ângela veio com a luz, eu vi. Era horrível. O marido estava degolado. Era uma estátua de gesso lavada em sangue. Vês, Bertrand? Era esse o meu presente. Agora será negro. Vês, Bertrand? Esse era o meu presente. Agora será negro embora. Um sonho do meu passado. Sou tu e tua só. Foi por ti que tive força bastante para tanto crime. Vem, tudo está pronto, fujamos. A nós, o futuro. Foi uma vida insana a minha com aquela mulher. Era um viajar sem fim. Ângela vestia-se de homem. Era um formoso mancebo assim. No demais, ela era como todos os moços libertinos que nas mesas da orgia batiam com a taça na taça dela. Bebia já como a inglesa, fumava como a sultana, montava a cavalo como um árabe e atirara as armas como um espanhol. Quando o vapor dos licores me ardia a fronte, ela me repousava em seus joelhos, tomava um bandolim e me cantava as modas de sua terra. Nossos dias eram lançados ao sono como pérolas ao amor. Nossas noites, sim, eram belas. Um dia ela partiu, mas deixou-me os lábios ainda queimados no seu. E o coração cheio de gergem e vícios que ela aí lançara. Partiu, mas sua lembrança ficou como um fantasma do mal, anjo perto do meu leito. Quis esquecê-la no jogo, nas bebidas, na paixão dos duelos. Tornei-me um ladrão nas cartas, um homem perdido por mulheres e orgias, um espadachim terrível e sem coração.
Muito obrigado pela paciência de vocês, por ter escutado a gente, muito bacana. Cara, eu adoro ler textos do romantismo, porque envolve outra habilidade. Eu até me perdi no meio, vocês viram, né? Mas, nossa, Você começa a viver aquilo, nossa, me né? perdi nos meios das sensações do cara. E por falar em sensações, respondam para a gente em 2 minutinhos. Quais sensações a leitura do texto provocou em você? Faça um comentário, sintetizando-as. Sensações que são muitas, o Cauã espanto, Kelly tristeza, Giovanni surpresa, espanto, medo, tensão, arrepio, sentiram de Nossa, tudo, ficaram chocados. Obrigado pela participação de vocês, muito obrigado por ter tido a paciência de escutar e mais obrigado ainda por vocês lerem o texto inteiro, o livro inteiro, Noite na Taverna, sei que lerão, muito bacana. A Maria falou que está curiosa e quer saber o que vai acontecer mais pra frente, tá? Querendo saber a história. Leia os demais. Então, para continuar a nossa interpretação, a nossa análise, você consegue responder junto no caderno do aluno, né? Responda para a gente em 1 minutinho no chat. Quais são as características da personagem Ângela que a torna um contraponto ao modelo idealizado de mulher criado pela geração romântica? Deixa eu explicar essa perguntinha antes de dar o tempo. O que acontece? Nós até agora falamos sobre mulheres idealizadas, né? A Aurélia, na Senhora, a Iracema, no livro Iracema, né? Úrsula, no livro Úrsula. E estamos falando agora de uma outra personagem, um outro tipo de mulher. Então, o que torna a Ângela um contraponto? Ou seja, o que torna a Ângela diferente de uma mulher idealizada, de uma mulher impossível, de uma mulher que está no campo das ideias, né? Então, organizando, né, os conteúdos, as habilidades que aprendemos nas outras aulas, retomando elas, então, responda para a gente, professora. Seria aquela mulher inatingível, aquela mulher perfeita. O que acontece aí de o que torna a Ângela diferente disso? 1 minutinho e já voltamos. E vamos à resposta dos nossos alunos. O Matheus falou que ela matou o marido. A Andressa disse que ela é forte e independente. E o Luan falou o fato de ser adúltera. Tudo isso, uma mulher idealizada, aliás, uma pessoa idealizada, né, a gente pensa que não tem defeitos nenhum. Uma pessoa que mata o marido, né, ela bebe, tem vícios, isso, né? A Marina falou isso. Foge do padrão. Bebe, né? Se veste como homem. Ela falou Exato. Isso. Notem que aqui não há nenhum juízo de valor, né, nas ações dela. A gente está pegando o padrão, né, de mulher idealizada do romantismo e pensando que a Ângela é uma desconstrução deste padrão, né? Vamos lá. Relembrando o Mal do Século, vamos para a próxima pergunta. De que forma o conto reproduz os ideais vinculados ao chamado Mal do Século? Mais 1 minutinho. Professora, posso? Claro, por favor. A professora... Professora, muito obrigado por participar conosco. Andréia, um grande abraço. Se eu li errado, me perdoa, tá? Que eu tô com o celular aqui, tá pequenininho. Pessoal, temos aí esse fragmento, a ideia de transição para o realismo, onde o amor pode chegar a mudar o seu ponto de vista sobre toda a idealização daquela mulher inatingível. E os alunos falaram tragédia, depressão... Vou começar a partir da participação da professora. Tá Muito ótimo, obrigado. Né? Eu falei agora há pouco do romantismo, do Casmurro, né, que tem essa transição já realizada, completa, perfeita, né, em outro livro. E aí, isso mesmo, né? Notem como o romântico, ele gosta muito mais de buscar o amor. Depois que ele tem a mulher ela deixa de ser aquela mulher idealizada, não interessa mais para ele. Então ele começa a beber, ela bebe também, então se desfaz aquilo que a nossa professora bem disse, né? Se desfaz o romantismo. Muito bom, muito legal. E o mal do século é isso, essa descrença, não acreditar em mais nada, esse sofrimento que vem do total desapego a tudo o que pode nos tornar algum sentido na vida. O João aqui responde, né? A crise na crença da mulher idealizada. Também, perfeito. Exato. Muito obrigado, João. Vamos para mais uma pergunta, também está no caderno do aluno. Essa pergunta, olha só. Foi uma vida insana a minha com aquela mulher. Era um viajar sem fim. Ângela vestia-se de homem. Era um formoso mancebo assim. No demais, ela era como todos os moços libertinos que nas mesas da orgia batiam com a taça na taça dela. Bebia já como uma inglesa, fumava como uma sultana, montava a cavalo como um árabe e atirava as armas como um espanhol. Qual figura de linguagem prevalece no trecho? 1 minutinho e já voltamos. Comparação é isso mesmo, bem legal, bastante legal. Só que se você notar lá no comecinho, ele fala assim, era um viajar sem fim. Tem uma hipérbole aí, né? Viajar sem fim. Fabiana respondeu. Respondeu isso aí. Mas como eu perguntei, a que prevalece é a comparação.
30 segundinhos para a próxima pergunta. Consegue em 30 segundinhos? Claro que consegue. Vamos lá. Qual característica da personagem Ângela é enfatizada neste mesmo trecho? 30 segundinhos e já voltamos. O Eric respondeu a independência e o Felipe insanidade. Faz sentido, isso mesmo, gostei, né? Ela é bem proativa, ela é pra frente, ela desafia, né? Ela não aceita as convenções, bem legal. Na tela, para terminar a nossa aula, uma pergunta para vocês responderem e desenvolverem em casa, na sua escola, com o seu professor, né? E em casa, para entregar para o seu professor. Quais outros poetas românticos do Brasil também tiveram a influência de Lord Byron e do Mal do Século? Faça uma pesquisa sobre estes autores, seus poemas e a influência que exerciam entre si. Use para pesquisa o livro didático, a internet, bibliotecas virtuais, sites de pesquisa confiáveis. Escreva tudo o que encontrar e achar importante em seu caderno e depois apresente o resultado de seu trabalho ao seu professor. Que outros poetas brasileiros tiveram essa mesma influência do Lord Byron e do Mal do Século? E há poetas no mundo inteiro com essa influência, devo acrescentar, né? Então, concluindo a nossa aula, o que fizemos hoje? Lemos um poema do período Romantismo. Estudamos o gênero conto fantástico. Lemos um conto fantástico do livro Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo. Aprendemos sobre a obra do poeta e escritor Álvares de Azevedo. Professora Tayana, foi um prazer ter aqui novamente. Prazer foi meu, boa tarde a todos. Foi um prazer estar com vocês também. Professora Marina, um abraço, elogiou a nossa aula que está acompanhando. Obrigado, professora. Sempre muito bom falar de romantismo, sempre muito legal. Gente, aprofunde esse conteúdo que tem muito mais coisa e é muito bacana, muito divertido estudar isso. Por hoje é isto, um grande abraço, tchau, tchau, valeu! Tchau, tchau, gente.